Tem um monte de assunto para a gente tratar aqui com o Orengo. É um dia cheio, tem sido dias assim, dias cheios. A gente já falou aqui sobre as tensões estabelecidas e depois, numa tentativa de apaziguá-las, o encontro de ontem do presidente da República com o presidente do Supremo, Luiz Fux. Já falamos sobre a ideia que permanece na cabeça do presidente da República de manter o voto impresso nas eleições do ano que vem, senão essas eleições não vão acontecer, palavras do próprio presidente. Tem CPI rolando, tem indicação oficializada, publicada no Diário Oficial do nome de André Mendonça, para a vaga de ministro no Supremo. E, aliás, sobre isso, né, Orengo, por causa dessa indicação e a partir dessa indicação, André Mendonça intensifica, a partir de agora, encontro com senadores na tentativa de reduzir espécie de resistência à condução no Supremo, né? Bom dia para você. Muito bom dia, Sheila, Carla, bom dia a todos. Esse é o famoso beijamão, viu, Sheila? É uma tradição que se tem aqui quando um presidente indica realmente alguém para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal, e aí ele faz uma peregrinação pelo Senado Federal, vai aos gabinetes, se apresenta o currículo, para realmente quebrar resistências e para ter uma sabatina um pouco melhor, menos desagradável. Então ele vai conhecer os senadores, né? Já tivemos até momentos de sabatinas informais, né? Quem não se lembra aqui de uma sabatina num barco em Brasília, que gerou muita repercussão, mas isso é realmente da tradição. Então ele vai andar ali, já está conversando com os senadores, porque há algumas resistências em relação ao nome dele, principalmente depois que no Ministério da Justiça, à frente do Ministério da Justiça, ele conduziu algumas ações, na Justiça, inclusive, contra adversários do governo, contra críticos do governo. Isso pegou mal e gerou muita reação na época do Congresso Nacional. Isso basta para rejeitar o nome de André Mendonça? Não, porque também é uma tradição o Senado Federal aprovar os nomes indicados pelo presidente, então o nome dele deve ser aprovado sem grande dificuldade. E ele cumpre os requisitos formais e constitucionais, Sheila. E quais são? São dois, conduta ilibada e notório saber. Ele tem formação jurídica, é doutor, justamente na área, e então já ocupou o Ministério da Justiça, a Advocacia Geral da União, pela segunda vez. O que mais gera críticas aqui no Congresso Nacional é o critério escolhido pelo presidente, que aí sim vai além do preceito constitucional. É a história do terrivelmente evangélico. Isso foi criticado até por ministros do Supremo. Foi o caso do ministro Gilmar Mendes, que recentemente até fez uma relação aí com outras religiões que também poderiam, por exemplo, ter lá, de alguma forma, uma espécie de, digamos assim, uma cota, porque isso não é preceito constitucional. O presidente acabou escolhendo isso. Bom, o presidente, ele tem o poder de indicação. A chancela cabe sempre ao Senado Federal. E buscando na história, Sheila, a gente vai ver que tivemos aí, desde o início da República, só 5 rejeições de indicados do presidente. E foram todas no governo Floriano Peixoto, lá em 1894. De lá para cá, todas as indicações foram aprovadas. Algumas tiveram ali mais discussão, mais debate, mas aquelas sabatinas que a gente tem no Senado Federal é realmente assim algo protocolar. Os ministros são colocados às vezes contra a parede, tem que falar de alguma forma sobre temas que são mais espinhosos. Eles vão julgar muitos assuntos e basta lembrar que o André Mendonça vai chegar a um Supremo que autorizou 2 investigações contra o presidente Jair Bolsonaro. Eventual denúncia chega ao Supremo Tribunal Federal. Se ao fim das investigações, a Procuradoria-Geral da República entender que há denúncia e a Câmara ainda aprovar uma denúncia que é remetida ao Supremo. E é claro que ele vai ter pela frente muitos julgamentos aí que são importantíssimos. Agora, para efeito formal, o nome já está indicado, agora tem que marcar uma audiência na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. É uma sabatina, todos os senadores podem perguntar. O nome é votado na CCJ, mesmo que rejeitado, ele vai ainda para o plenário é soberano, e ele precisa de metade aí dos votos dos senadores, e vai ser aprovado aí sem grande dificuldade. Vamos ver como vai ser de maneira protocolar, digamos assim, o indicado para ocupar a vaga do ministro Marco Aurélio Mello no Supremo é advogado da União desde 2000, chegou a ser corregedor-geral do órgão, época em que, por irregularidades descobertas, vários advogados chegaram a ser demitidos. Ainda assim, o provável novo ministro do Supremo diz não ter feito inimigos por lá. Ele foi indicado para comandar a Advocacia Geral da União
em 2019. Na época, declarou que muitos poderosos o temeriam se fosse indicado. E depois justificou essa fala, dizendo que foi baseada em seu próprio perfil, segundo ele, de distanciamento da política. Vamos ouvir. Com quem a gente lida ao buscar dinheiro público desviado de corrupção? Normalmente, do outro lado, vai encontrar alguém da classe política. E por conta disso, eu sempre tive muito afastado. Foi uma atuação muito reservada desse ambiente político. E ao fazer esse tipo de atuação, você pensa, bom, como é que um presidente da República vai conhecer? Então, não havia essa perspectiva de relacionamentos. Ao contrário, esse tipo de atuação, ao invés de você se aproximar, as pessoas tendem a se afastar de você. Rapaz, imagina só, né? Um político com alguma coisa ali no passado, meio esquisita, hein, Orengo? Ouvindo uma fala como essa de um futuro ministro do STF. Sabe o que é interessante, Carla, que assim, o André Mendonça, ele vai ao Congresso Nacional e há um Congresso, num Senado, numa sabatina, que tem alguns, e não são poucos, investigados com autorização do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, ele vai julgar alguns senadores no futuro como ministro do Supremo Tribunal Federal. Então é esse ambiente que ele vai enfrentar. Existia aqui uma predileção por outros nomes, por parte de alas do Senado Federal. Humberto Martins, ministro do Superior Tribunal de Justiça, era o nome cotado. O próprio Procurador-Geral da República, Augusto Aras, também foi cotado e tinha realmente uma simpatia de uma ala do Congresso Nacional. Mas nesse caso o presidente tem a palavra final. E desde o ano passado, desde a indicação de Cássio Marcos, André Mendonça, ele está na lista aqui dos cotados como favorito. Ele foi preterido no ano passado, isso causou surpresa. Aliás, o nome de Cássio Marcos foi uma grande surpresa, quando o presidente indicou. Já André Mendonça não, é uma indicação que está madura e agora chegou a vez dele. Então agora basta ir para a sabatina, ter o nome lá avaliado e depois, palavra final do plenário, vai ser aprovado aqui no Senado. Certo. Orengo, vai ser interessante também acompanhar o comportamento a partir de agora do Procurador-Geral Augusto Aras, Havia uma expectativa de que ele poderia ser essa figura, É verdade, existia essa expectativa. Até o presidente, ele chegou a citar numa daquelas lives, transmissões ao vivo, de quinta-feira, que Augusto Aras seria o terceiro nome. Se tivesse uma terceira indicação, ele muito bem poderia indicar Augusto Aras, o que causou um grande constrangimento, porque Augusto Aras é o responsável por investigação do presidente. Até naquela oportunidade, o procurador teve que lançar uma nota para se distanciar, mas só para lembrar, Sheila, tem a recondução dele na Procuradoria-Geral da República, e aí também cabe ao presidente, Então temos uma outra escolha do presidente que também é muito importante para os próximos 2 anos da PGR, e é claro que nessa aí Augusto Aras é favoritíssimo. Nesse caso não vai ter toga justa, Porque a gente passou por uma toga justa danada, É isso, Orengo, a gente vai continuar, claro, em contato ao longo do dia, ao longo da semana, tem muita coisa acontecendo, hoje com sessão da CPI, sessão hoje marcada para as 9 da manhã, mas é aquele 9 da manhã que a gente conhece, 9 que começa às 10. CPI, 9h30, 10 horas, o pessoal fica aguardando ali. Mas é um depoimento importante, só para falar em Supremo, para fechar a conta, que o Supremo, o ministro Luiz Fux, autorizou justamente a depoente de hoje a ficar calada, quando sentir que pode produzir prova contra ela mesma. Ela já é investigada, então deveremos ouvir algumas vezes na sessão de hoje aquela coisa, vou permanecer em silêncio, então teremos alguns momentos de silêncio aqui na CPI. Tá bom. Valeu, Orengo. Boa terça-feira. Valeu, até mais. Tchau, tchau.